Olá, irmãos aí do canal da Fraternidade. Hoje dia de desobsessão, né? Muitos de vocês assistindo estão em desobsessão, os que estiverem no horário aí das 20 horas acompanhando nessa terça-feira. Quem estiver acompanhando fora deste horário também sempre é legal para buscar um conteúdo, né? Algum conhecimento, tirar um tempo da nossa vida para buscar alguma coisa sobre o espírito. E também quem estiver às 20 horas e não estiver em trabalho de obsessão, também se concentre que você recebe uma radiação à distância. O nosso assunto de hoje é o medo. E o que talvez o medo teria a ver com o espiritismo? Será que tem alguma coisa a ver ou Edson está, vamos dizer, dando uma viajada aí? Então eu trago uma reflexão sobre um pequeno parágrafo do capítulo 42 do livro Nosso Lar, onde ali André Luiz conversava ali com seus instrutores e a Terra passava por uma situação naquela década onde eles se preparavam nas colônias espirituais para um contingente maior de desencarnados pelo início da Segunda Guerra Mundial. E aí uma das primeiras, vamos dizer, tratos que eles fizeram lá é preparar mais atendentes, mais enfermeiros, mais pessoas, mais recepcionistas. E o primeiro curso que eles foram levar essas pessoas a fazerem foi cursos de treinamento contra o medo. E André Luiz se espantou com essa ideia, treinamento contra o medo, né? Mas o que é isso, né? Então aí a atendente ali, a pessoa que estava ali com ele, né, tratando desse assunto, então diz, olha, não é de se admirar. Aqui, na colônia espiritual de Nosso Lar, quando temos demandas ou algum profissional novo em alguma área lá que fosse atuar em ajudar, ele é colocado antes no treinamento contra o medo do que da própria enfermagem, assim por se dizer, é o nome que ela usou, né? A gente dá prioridade primeiro para o treinamento referente aos seus medos do que até as técnicas de enfermagem. E aí ela diz assim, que muitas pessoas na Terra têm suas existências humanas, uma grande percentagem, estranguladas pelo medo. Essa é a palavra que ela usa, estranguladas pelo medo. Isso lá na década de 40, né? Lá na casa de 1940, 39, ali, né? Então, assim, será que hoje a humanidade se libertou? O Brasil hoje, ele é o país número 1 no mundo com transtornos diagnosticados de ansiedade. Então, a nível mundial, somos no Brasil a sociedade que mais tem ansiedade, com transtornos já de ansiedade. Porque a ansiedade até é um sentimento natural em alguns aspectos, né? Mas quando ela adoece pelo processo do medo, então ela se torna uma patologia. E aí ela vai realmente nos estrangulando. Então, sim, a percentagem aumentou muito. Hoje, em torno de 10% da população brasileira diagnosticada. Na maioria delas, adolescentes, mulheres, jovens e crianças. Então, as mulheres apresentam mais. Será que realmente as mulheres são mais ansiosas? Ou será que as mulheres elas simplesmente elas buscam mais ajuda e acabam tendo diagnósticos e entrando então por um número da OMS. E os homens muitas vezes, aí às vezes até nos seus preconceitos, ou falta de tempo, ou falta de se olhar para si próprio, se perceber, né? E pedir ajuda, né? Muitas vezes talvez até uma questão de orgulho, acaba não buscando ajudas profissionais, né? E muitas vezes acaba afogando então esses transtornos de ansiedade em irritações demasiadas, em transferência que a psicanálise fala, que vai transferir através cargas energéticas a pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Então, às vezes, líderes passam a ser subordinados, maridos, então, acabam aí despejando esse transtorno de ansiedade sobre, muitas vezes, esposas, parentes, filhos, muitas vezes na bebida, né, no fumo, todos são fugas muitas vezes. Então esse número de 10% de diagnóstico, eu acredito que ele ainda é bem baixo comparado à realidade que a humanidade tem hoje.
E da onde provém então, né, essa situação da ansiedade, desse medo? Ali a instrutora de André Luiz ainda fala que o medo ele é tão contagioso como qualquer outra moléstia de grandes proporções e perigo. Olha só, ela fala que ele é contagioso. Mas como assim o medo é contagioso? Podemos agora nos referir ao que o Alto Vale está passando. A gente tem informações em redes sociais sobre uma possível enchente deste ano, né? Um El Niño bastante forte que se prevê a partir do segundo semestre. Então, nesse sentido, para que servem as informações? Para a gente se planejar, se programar. Quem pega enchente, então teria que fazer o quê? Com quantos metros eu preciso sair da minha casa? Com quantos metros, né? Quanto pega, ou do meu estabelecimento, do prédio? Não é com quantos metros chega na minha casa, é com quantos metros eu tenho que sair, com quantos metros eu fico ilhado, fico preso, né? Se for chegar na minha casa. Então, e daí ter um plano de contingência. Para quem eu vou ligar para me ajudar? Quem são os parentes que não pegam enchente que pode me ajudar? Quem tem um veículo? E deixar esses números prontos, essas pessoas prontas e pronto, e dormir tranquilo, né? E não ficar sofrendo desde agora, sabe? Então, tipo assim, eu tenho amigos meus, por exemplo, tem comércio, então ele já está lá comprando caixas de mercado, vai deixar guardada aquelas caixas plásticas, se precisar, ele já sabe o que fazer, planejou com a sua equipe, para onde eu vou levar para o depósito tal, peguei lá o número de 2 caminhoneiros, então, esses 2, se acontecer, são as pessoas que eu vou ligar para vir aqui, e toca a vida, né, tipo assim. Agora, o contágio, de a pouco ele começa a contagiar, um fala para o outro e vai, e aquela coisa aumenta, e de a pouco o povo todo já está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. E a ansiedade, ela é isso, é um sofrimento antecipado por algo que ainda não aconteceu. E quando se fala em treinamento de medo, os estoicos já faziam isso mentalmente. Quem são os estoicos? É uma filosofia chamada filosofia estoica, ela já é de 2000 anos, né? Vê que é interessante que 2 grandes pensadores estoicos, um é Epiteto, que era um escravo, e o outro é Marco Aurélio, que era imperador romano. E os 2 eram estoicos. Viviam e filosofavam de acordo com a ideia do estoicismo. E o estoicismo ele já dizia para você enfrentar o seu medo na sua própria mente. Então, quando eu falei em projeto sobre enchente, é isso. Não é eu ficar mergulhado naquele problema, naquele medo, do que já aconteceu no passado, vivenciando aquela energia. Por quê? Porque por meu inconsciente, se eu começar a ter esse medo, ele não sabe que esse medo está projetado no futuro ou é uma lembrança do passado. Para ele é agora. E aí ele faz o quê? Ele começa a liberar tipos de hormônio, adrenalina, para eu reagir contra aquilo que está acontecendo. Mas agora não tem nada para reagir. Eu não tenho que puxar caixa, eu não tenho que tirar móvel, não tenho que fazer nada agora nesse momento. E só que o corpo vai entender pelo cérebro pensando que isso está acontecendo, ele libera muita adrenalina. Quando ele libera muita adrenalina, o corpo recebe e a gente não exercita aquilo, não esforça, aquilo acaba inchando no nosso corpo, vamos dizer, ele acaba sobrando. Aí o cérebro libera cortisol. Para que é o cortisol? Ele é para amenizar o problema do estresse. Só que aí ele é um processo necessário, o cortisol, para alguns momentos, mas quando ele está te dando isso a todo momento, a toda hora, a gente vai ter problemas físicos, problemas de insônia, problemas de sobrepeso, problemas cardíacos, vasculares. Então são vários fatores que a gente está comandando o nosso corpo para ele nos dar isso. Então o que os estoicos faziam? Eles vivenciavam na mente, tá? E se o problema acontecer, o que eu vou fazer? Se acontecer, eu vou fazer isso, aquilo. Por pior que fosse a situação, mas eu consegui enfrentar na minha mente esse medo e dar uma solução para o meu inconsciente se aquilo acontecesse. A partir desse momento, eu paro de pensar nisso, porque medos são pensamentos, e pensamentos não podem ser parados de ser pensados, mas podem ser substituídos. Então a gente pode criar, vamos se dizer, pensamentos prontos, imagens prontas para substituir medos internos. Então, medo de enchente, medo de uma crise,
medo de um colapso, medo de uma nova pandemia, medo de ganhar conta. Então, quantas coisas, medo de... A pessoa às vezes ela tem medo de não pagar conta, de a pouco quando ela consegue ter um bom dinheiro na conta, ela tem medo de perder aquele dinheiro, dar uma crise econômica, o governo tomar o dinheiro. Então, para ver como a gente sempre está vivenciando isso no futuro. Então, a gente precisa nos refletir em algo e vir um pouco pro aqui, pro agora. Aí, refletindo no que o Mestre Jesus já nos ensinou há 2000 anos também, a filosofia cristã, ele nos disse uma frase assim: para cada dia basta o seu mal. O que isso quer dizer? Que, cara, a gente já tem as nossas dificuldades de hoje para resolver. Para que eu vou ficar sofrendo caso de amanhã se eu não sei se elas vão acontecer? E mesmo se amanhã eu tivesse um problema para resolver, ele é amanhã. Então eu posso, fazer um plano de como eu vou enfrentar aquele problema. A partir do momento que o plano tá feito, e não é de resolver o problema, de como eu vou enfrentar o problema, né? Porque a própria questão, ter coragem, não é não ter medo. Porque a pessoa que não tem medo nenhum, talvez ela é uma louca também, né? Ter coragem é conseguir enfrentar as situações mesmo tendo medo. Essa é uma das atitudes de exercício. E como enfrentar o medo se não criando coragem? De trazer o que Jesus disse: para cada dia basta o seu mal, e nós aproveitarmos o dia de hoje e agradecermos. Uma técnica que eu faço já há algum tempo é quando eu estou realmente com algum problema fora, seja a família, filho, esposa, alguém, situação, e aquilo me afeta. E daí quando aquilo começa a me afetar e eu percebo que eu estou baixando minha vibração, me sentindo mal, então eu digo para mim mesmo: agora, nesse momento, aqui eu estou com algum problema? Não, agora aqui eu não estou com problema nenhum. Então relaxa. E eu passei até uma situação bastante difícil, e comentando aqui, aí o tempo passa rápido, já não sei se fez 2 anos, eu acho que já está indo quase para 3 anos. Eu tenho um cunhado muito querido que hoje não vive mais no plano físico, ele vive no plano espiritual, porque a morte não existe, existe a vida após a vida. E nesse contexto, uma pessoa nova ali com seus 49 anos, e contraiu um câncer. E esse câncer foi muito rápido, né? E resumindo aqui, a minha esposa desceu a Curitiba para estar lá com a família naquele momento. E a família lá bem desesperada, porque ele estava muito mal. E eu comecei a receber essa energia dentro de casa. Então eu quero falar que isso realmente dá um exemplo que realmente funciona. Eu comecei a receber aquela carga energética. Daí eu tive que parar e dizer: não, peraí, agora aqui dentro tem algum problema? Não, não tenho. Aqui dentro de casa, nesse momento, o Edson está perfeito nas suas condições físicas, não está faltando nada, está tudo bem. Então eu relaxei, fui ver minha Netflix tranquilo, mandando energia boa para minha esposa que estava lá, para eles. Fui dormir à noite eu tive um desdobramento lúcido, que é uma saída de corpo, e nesse desdobramento lúcido eu tive uma lembrança, né, ali naquele momento, com alguns guias espirituais, recolhendo meu cunhado do hospital, e indo com ele até uma colônia espiritual, internando ele na colônia. Eu soube que naquele momento eu participei do processo onde ele desencarnou com a equipe espiritual, né? A morte, ela não é aquele ceifador que a foice. A morte, elas são nossos guardiões, nossos anjos de guarda, pessoas que nos amam, que têm carinho a gente e nos ajudam nesse momento de transição, né? Ele não é uma punição, mas é uma libertação, que é doído, é extremamente doído para a família, para todo mundo. Mas eu participei desse processo. De manhã eu mandei mensagem para minha esposa ao acordar, eu disse: o teu irmão, ele desencarnou essa noite, ele foi internado e te prepara que tu vai receber a notícia do hospital. E ali pelas 8 horas a médica então ligou, informando que ele havia falecido. O que eu quero dizer para vocês? Parece egoísta naquele momento que o Edson lá dentro de casa disse: eu não tenho problema nenhum aqui, eu vou ficar tranquilo. Parece egoísta, com a família sofrendo todo aquele processo. Mas se eu entro naquela energia de pena,
naquela energia de medo do que queria acontecer com a família, do processo. Se eu entro naquele processo, eu também vou ter que ser auxiliado pela equipe espiritual e eu não poderia ter sido usado para ajudar no processo. E no outro dia descer a Curitiba, participar lá, estar junto com a família e dar apoio para eles energeticamente. Então o que eu estou dando? Então o Edson sempre consegue superar os medos? Não, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Em alguns pontos eles nos pegam, depende da nossa história, depende da minha história de vidas passadas, da tua história de vidas passadas. Porque os medos não resolvidos nessa existência nos acompanham. Então, um dos adoecimentos do medo é a ansiedade. A ansiedade evolui para a síndrome de pânico. A síndrome de pânico evolui para outras doenças piores. E quando você começa a tomar um remédio, ele ameniza, mas ele não resolve. Você tem que tratar o efeito. O remédio é necessário na maioria dos casos. Mas ele não é solução. Ele é um paliativo até que a gente consiga se melhorar. Aí um outro problema que vem erradicado do medo são as fobias, são medos inconscientes, irracionais, a claustrofobia, o medo de altura, e entre outras coisas. Eu já vi fobia de tudo que coisa, fobia de borboleta, fobia de cobra, fobia de dormir sozinho, fobia de trovoada. E a fobia é diferente do medo em que sentido? O medo ele é racional, né? Você até pode conversar, tentar controlar. Por exemplo, a diferença de ter medo de cobra e fobia de cobra. Eu tenho medo de cobra porque eu sei que ela pode me atacar, me causar algo mal e até me levar à morte. Agora uma cobra na TV, que a pessoa sabe que é só uma imagem, que ela não tem perigo nenhum. E a pessoa olhando para aquela cobra, ela se forçar a olhar, ela tem um ataque de pânico vendo a cobra. Isso é uma fobia. Porque ela é irracional. Onde é que ela está? Ela está ligada a algo do passado da pessoa. Então, às vezes, a gente não pode criticar alguém também que passe por isso, sabe? Porque às vezes, isso aí é bobeira, enfrenta isso, resolve. Não, essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de um tratamento para resolver numa regressão emocional isso que está lá atrás, guardado no seu inconsciente. E isso pode vir da infância, pode vir da gravidez e de vidas passadas. Então ele é um medo de um momento trancado com alguma imagem, com algum botão, com algum start que nesse mundo aqui, nesse momento, ele nos traz aquela carga energética toda de volta de sofrimento. E aí ele é incontrolável, aí a gente precisa de ajuda, né? Então os desafios que a gente tem do medo são extremamente altos, mas extremamente necessários nós começarmos a nos perguntar do que eu tenho medo. E aí, quando eu começar a me perceber do que eu tenho medo, eu começar a me modificar e enfrentar aquilo. E uma das perguntas que você pode se fazer do que você tem medo é dizer assim, se eu não tivesse medo, o que eu faria diferente? Essa frase não é minha, ela é do Ricardo Reis. Ele tem um curso até na internet aí que é Superando os Seus Medos. É como superar seus medos. São cursos baratos e você fica vitalício com ele no Hotmart. Não ganho nada aqui com comercial, mas para mim fez bem. Eu fiz esse curso anos atrás. E quando ele fez essa pergunta, o que você faria diferente se não tivesse medo nenhum? Eu me vi fazendo uma coisa diferente. E eu percebi que eu não fazia porque eu tinha medo daquela situação. Não vou dar aqui todo o exemplo de novo, mas eu enfrentei aquilo, eu fui atrás, venci e graças a Deus eu pude, vamos dizer que, me soltar de uma mara, de uma corrente que me prendia em uma certa situação. Situação econômica, financeira, situação de bem-estar, de posse, porque o medo ele também está atrelado a crenças limitadoras, que não são muitas vezes impostas, né? Um rico não entra no reino do céu. Aí você acaba se boicotando às vezes quando você está indo bem profissionalmente porque você sente uma culpa. Sabe? Sente culpa às vezes, aí você está bem, vê o outro mal, aí você sente culpas. Então as crenças limitadoras também são medos como amaras. E aí essa pergunta, o que eu faria de diferente se eu não tivesse nenhum medo? O teu inconsciente, você não precisa tentar lembrar disso, se pergunte, apenas se pergunte, e espere a resposta, ela vai vir, vai vir imagem na sua mente te mostrando.
E você vai ver que aquela imagem que vem, ela te vem com alegria, com a felicidade com aquilo. Mas você não vai por medo. Então, como enfrentar aquilo? Enfrentando isso. Né? Não sem planejamento, não sem condições, mas planejar, sonhar. É diferente entre planejar e sonhar também. Planejar, eu planejo aquilo que eu já sei que eu quero conquistar, eu planejo e sei como chegar lá. Sonho aquilo que eu quero, mas que eu ainda não sei como chegar. Mas eu sonho positivamente, sem medo de ter aquilo. Porque a nossa mente, e para fechar já aqui, a nossa mente ela é muito estranha. Porque por mais que eu queira alguma coisa, às vezes eu acho que eu não posso viver sem aquilo. Eu começo a ter medo de não conseguir aquilo que eu quero muito. E aí eu gero ansiedade, eu gero energia negativa. E aí o meu inconsciente vai atrelar aquela imagem do que eu quero, uma energia negativa. E com aquela imagem de energia negativa, o meu consciente vai dizer, nossa, isso aqui é uma coisa ruim para nós, vamos afastar dele. É isso que é a lei da atração. Né? Então, aí quando tu visualiza agradecendo por aquilo que tu queira como se tu já tivesse, tu te liberta do medo. E aí aonde para cada dia basta o seu mal, aonde Jesus diz que não adianta a gente se preocupar em aumentar uma estatura que a gente não vai aumentar. Não adianta a gente se preocupar com o que vai vestir. Não adianta a gente se preocupar com o que vai comer. A gente precisa se ocupar com essas coisas, não se preocupar. Porque até os pássaros que não ceifam, não picam, têm alimento todos os dias. Né? Até as plantas, os lírios do campo, se vestem mais belas que o próprio rei Salomão. São frases de Jesus. Então diz, por que vocês homens de pouca fé se preocupam tanto com essas coisas? Por que não se preocupam então com as coisas do espírito, do ser, que é o que você é? Não que essas não sejam importantes, mas é porque Jesus já sabia que quanto nós mais nos preocupamos, mais medo, mais ansiedade, mais difícil para conquistá-las. Vocês entendem? É mais difícil. Então, quando você sabe o que quer, mentaliza, agradece, se liberta do medo, aí você começa a alcançar as coisas naturalmente, aí elas vêm de encontro. Muitas vezes a pessoa vem na casa que está dando tudo errado, são obsessores, às vezes não é, sabe? São esses problemas mentais, problemas emocionais que precisam ser tratados. Então, se você sofre com isso também e não sabe um caminho para começar, manda uma mensagem no contato do centro, a gente marca uma conversa fraterna com algum atendente de casa, aqui da casa, todos os tratamentos são gratuitos, ou uma outra casa espírita, ou procura um terapeuta que você conhece, né? Ou compra um cursinho aí na internet, como eu falei do nosso amigo aí, Ricardo Reis. E você, com certeza, vai valer a pena que você vai estar investindo em você. Seja gratuito, seja pago, mas você vai estar investindo em você, o tempo que você tirar, sabe? Então, meus amigos, para hoje era isso. Espero poder ter colaborado em alguma reflexão para o dia a dia, né? Que possamos ter aí uma ótima semana, um ótimo maio aí de 2026, dentro do possível, né? E esperamos aí todos na terça que vem, com quem for o nosso palestrante aí da semana. Grande abraço, fiquem com Deus.